Boa tarde, meus preclaros. Como eu sempre digo, velho, eu tinha prometido para vocês hoje uma live em especial. São 40. Para bom entendedor, 40 é 40 anos de quando eu, na minha meninice, ia todo dia durante 3 anos a um lugar chamado Seven Falls, para os americanos que me acompanham, 7 Quedas, para os conhecedores de história. Estou num ponto bem privilegiado da cidade, que eu posso ver ao fundo o lago de Itaipu, e para ter esse lago eu perdi uma das coisas que era meu parque de diversão de infância, se chamava Sete Quedas. Durante 3, 4 anos eu fui guia turístico, recebi turistas do mundo inteiro para conhecer a 7ª maravilha do universo natural. Não foi construída não, ela estava ali, porque Deus colocou. Levou 8 milhões de anos para ser construída. E, como diz, o tempo vai, o tempo vem, e em nome do progresso se construiu a barragem de Itaipu. E exatamente 40 anos atrás, em 1982, hoje eu estou exatamente em 2022 DC, depois de Cristo. Para os bons entendedores, estou ao lado de pessoas aí que eu vejo como pessoas, um grande historiador do município, e o outro uma das pessoas que mais luta para buscar os recursos perdidos nesse tempo todo. Estou aqui ao lado, Heraldo. Boa tarde. Boa tarde, Marcão. Cristiano, tudo certinho, meu irmão? Certo. É uma pessoa também, como eu vou girar essa live, porque eu vou girar ela assim, ó. Deixa eu tentar achar a matemática aqui, não vai girar. Ela não vai girar, vai. Eu não vou achar o botão de girar, mas vamos assim. Heraldo, o tempo passa, são 40 anos. Eu particularmente, uma das lives nossas, dos contos e histórias que a gente conta, que eu tenho contado, eu conheci o senhor quando o senhor era menino e vinha com o seu pai para fiscalizar a obra da construção do mercado Trento, que era em frente ao Hotel Guarujá 1, que tinha as piscinas. O senhor é sabedor da história, conhecedor, né? E uma das pessoas que mais briga, Heraldo, essa luta é inconstante, né, para que busque o repatriamento do que é de direito, né? Eu acho o seguinte, né, Guaíra sofreu um duro golpe, né, há 40 anos atrás, afogando aí as nossas 7 quedas, uma das 7 maravilhas do mundo, né, até então, e hoje foram sepultadas em função da formação do lago de Itaipu. Coisas do progresso, né, o Brasil precisa de energia elétrica, a energia através das hidrelétricas, né, elas geram, de certa forma, uma economicidade, né, uma economia, é uma energia barata, mas ainda causa danos ambientais, enfim. Né? Esse irreversível, vai? Mas você sabe, Marcão, eu ainda tenho um sonho, eu quero ver voltar, porque é o seguinte, existem alternativas, né? Hoje vida útil também da hidrelétrica. E a energia eólica, por exemplo, né, no nosso Nordeste, nosso querido Nordeste, ela está avançando muito rapidamente. A energia solar aqui na nossa região também tem avançado drasticamente. O potencial de energia eólica só no Nordeste é de 10 ou 12 ou 15 ou 20, talvez, Itaipu. Né? Então, eu tenho a impressão que com o tempo, talvez, né, seja um sonho, né, mas é o meu sonho, eu confesso, que um dia talvez renasça as nossas famosas 7 quedas, o que nos causaria aí, voltaria a ter essa importância. Né? Guaíra era um destino turístico importantíssimo, recebíamos gente do mundo inteiro, né? Infelizmente, no ano que eu vim aqui para me estabelecer, foi o ano comercialmente, teve essa tragédia aí. Mas as coisas mudam, as tecnologias estão andando cada vez mais rápido. Eu tenho a impressão que ainda é possível, né, num curto espaço de tempo aí da história, talvez a gente consiga recuperar essa 7ª maravilha do mundo. O gancho seu de história, Heraldo, como você disse, você acredita, eu também. Cristian, vem para a conversa com a gente. Cristian, eu sou uma pessoa que eu amava e continuo amando esse quadrado que eu tenho no canto da melhor cidade do sul do fim do mundo, né? Eu sou de uma pessoa que tipo assim, o adeus meu para as 7 quedas foi até logo. Eu acredito
né, que com o tempo ela está adormecida. E você, como historiador, o que você acha? Está adormecida ali ainda? É sempre uma pergunta difícil, né? Muitos geógrafos se perguntam sobre isso. Há alguns que eu já ouvi dizer que sim, que elas podem voltar, ainda que, né, perdeu vegetação, perdeu a flora, perdeu a fauna do parque como um todo, né? E tem os que não acreditam, acham que foi um processo irreversível, a questão do assoreamento, a questão... elas não foram dinamitadas, né? A gente perdeu um trecho aqui. Que não faz parte do arquipélago. Mas estão lá as rochas a princípio. É difícil saber, né? Eu acho que teria que ser um especialista mais no assunto. Mas vem cá, vai crescer agora. Geologia. Pensa bem comigo. Se eu tenho hoje um canal de erosão, eu penso assim, desculpem os senhores, eu penso assim, eu tenho uma erosão que corre aqui, eu tampo ela, eu paro essa erosão, mas a partir da hora que eu abrir uma canaletinha nela, acho que corta tudo de novo, né? O que você acha, não? Sim, porque a velocidade das águas o volume já é muito grande aqui. abriu a barragem lá. Vai ter que lavar isso aí. Vai ter que voltar aos poucos, evidentemente que esse é um não processo, é do dia para a noite. Não tem autoridade suficiente, nem conhecimento suficiente para dizer quanto tempo levaria. Mas, enfim, acredito piamente que, em função de novas tecnologias de produção de energia, né, vai ser possível a gente resgatar. A natureza é uma coisa bacana, cara. Você vê, se ninguém tocar, ela se recupera automaticamente. Então, eu creio piamente nisso, né? Quer dizer, quanto tempo levaria isso, de que maneira que poderia ser acelerada pelo próprio homem, né? A atitude do homem, para desassorear, porque de fato esses canais aí estão todos assoreados, né? Eu me lembro aqui que quando aqui cheguei, antes das quedas, a gente pescava logo que foi alagado, né? Nós soltávamos uma chumbada de 1 quilo, né? com corda de espinhel, para a gente saber a profundidade. E nós chegamos à incrível marca de 140 metros de profundidade, né? Hoje eu sou capaz de apostar, não sei se tem 30 metros aqui. O assoreamento está sendo grande. É muito grande. Lógico, ao longo de 40 anos, a velocidade da água diminuindo em função do represamento, os sedimentos, a areia, né, vamos falar o português claro, a areia ela é mais pesada do que a água, é evidente que ela vai assentando, provocando esse assentamento no leito do rio, né, nos canais, nos buracos, né? E é isso que está provocando esse assoreamento. Tanto é que quando não faz muito nós estávamos aí vivendo crise hídrica, mais um pouco nós cruzávamos esse rio Paraná. Na Canela. É só dobrar a calça da barra da calça. Porque os canais naturais foram todos assoreados, né? Então a profundidade aqui ela diminuiu muito. Isso significa, por isso que você falou alguns instantes atrás, em vida útil da hidrelétrica lá de Itaipu, né? Em razão desse represamento, a velocidade da água, por óbvio, diminui, a sedimentação de areia e de outros elementos da natureza que sejam mais pesados do que a própria água, vai fazendo com que haja menos estoque de água, o que por si só vai, ao longo do tempo, né, espero que seja o mais longo, até que pelo menos tenha-se tecnologias novas na produção de energia elétrica. Mas está caminhando a passos largos essa geração de energia por outros meios, né? Então não custa a gente sonhar, talvez eu não consiga ver isto, né? Mas a próxima geração... Mas a próxima geração, meus filhos, meus netos, certamente vão ter a possibilidade de reviver o que nós vivíamos lá na década de 70, 80, que era uma coisa fantástica. Christian, você como uma pessoa afinca, historiadora da cidade de Guaíra, 40 anos, para mim, eu sou feliz, eu agradeço muito a Deus de ter sido parte de uma geração Guarupi, de uma geração que esteve presente antes de terminar, recebi gente do mundo inteiro, acabei sendo, no dito cujo, Cicerone de nosotros de Montaliente, né?
E eu consegui com o tempo entender. Quero mandar um alô hoje especial à família do Casquinha, do Wilson, ao Zé Carlos que está em Foz do Iguaçu, ao Jurandir, que eu não sei onde está, mas um dia desse eu encontrei ele no Face. Amigos meus que foram guias turísticos, ao meu irmão que está em São Paulo hoje, ao Nilzair, enfim, as famílias aí do Darcy, né, do Jaber, o Marqueta, que fez parte. Perdemos há pouco tempo também um dos meninos que fez parte da história dos guias turísticos das Sete Quedas, o Zé Carlos, o Vanusa, perdemos há pouco tempo. Enfim, a gente está indo, sobrou poucos da gente, e a gente, eu na medida do possível, toda vez que eu puder falar bem desse pequeno quadrado que eu tenho, né, na margem esquerda do Rio Paraná, beirando a minha cidade, eu vou falar. Christian, você que é conhecedor da história, é uma pessoa estudiosa também da história, que eu tive um professor chamado Ernesto Kuman, deve conhecer um pouquinho de história, já aprendi um pouquinho da história dessa região com ele. Você também fez parte desses alunos, aprendeu bastante com o que ele deixou, e além disso continua sendo estudioso. Christian, fala alguma coisa aí. Hoje são 40 anos da perca das 7 maravilhas naturais do planeta. No dia 13 de outubro, né, de 1982, todas as 12 comportas foram fechadas para a formação do lago, né? Isso aconteceu entre 5 e eu estava pesquisando, 5h45, 5h53, né? Então, da tarde. Da manhã. Da manhã. E então as pessoas estavam dormindo, o lago começou a sua formação, né? No 12º dia já não tínhamos Santa Helena. E isso foi acelerado, aliás, no 12º dia ele atingiu o Guaíra. E a previsão era 90 dias, mas choveu muito na cabeceira, era um período de cheia. E então em 14 dias, no dia 27 de outubro, finalmente foi, né, foi decretado. Foi concluído o processo de afogamento, digamos assim, das Sete Quedas e de muitas outras áreas. O chegamento do lago é onde está hoje. Exatamente, chegou à cota máxima ali, né, do 320. E é um detalhe interessante, porque assim, Guaíra, e aqui eu queria chamar a atenção agora do Heraldo aqui, porque ele participou num processo. Guaíra foi indenizada, né? Porque a gente sempre sentiu, poxa, Guaíra nunca se recuperou muito bem economicamente, nunca foi compensada, se é que tem como monetarizar, né, uma beleza natural, ímpar, né? Era o maior volume de cataratas, de volume d'água do planeta, né? Ela tinha o dobro do Niágara, que é o segundo lugar, e quase o triplo das cataratas do Iguaçu, que para quem conhece sabe que é. Então você imagina o volume, a força da água. Esse pequeno órgão que está aí atrás aí, ó. Então era muito grande, ela tinha esse recorde, né? Eu tenho uma edição do Guinness Book que consta, né? Tá lá, cataratas do Niágara, cataratas do Iguaçu, e tem uma nota de rodapé, um salto de 7 quedas de Guaíra, era o recordista de volume de água e tudo mais. Só que na época, Guaíra não foi, os royalties começaram a ser pagos nos anos 80, se não me engano, depois da formação do lago, depois que ela entrou em operação e tudo mais. Que em 82 foi a formação, em 84 começou a gerar energia e ser produtivo. E nessa conta, Guaíra nunca entrou, de fato, entrou por áreas alagadas, né? Foram mais de 8 mil propriedades que foram alagadas, que foram submersas, e as 7 quedas. E, no entanto, eles tinham jogar com o regulamento debaixo do braço, né? De fato, o rio pertence à União, né? Então eles falaram, o rio não pertence a Guaíra, Guaíra não merece nada. Quer dizer, é um absurdo, porque quem sofreu, quem chora, quem lembra 7 quedas ainda hoje é Guaíra. O impacto foi nos comerciantes, na população, e não só o impacto comercial, que isso também é enorme e é preciso quantificar, mas é difícil você pagar o dano emocional, né? Guaíra durante muito tempo sofreu com um abalo psicológico, né? Muitas pessoas foram embora descrentes, que aqui não ia acontecer mais. Não ia acontecer nada e tudo mais. Então, assim, você viu que esse processo de recuperação psicológica dos guairenses, ela ainda existe, ela é lenta, porque nunca de fato o guairense se sentiu valorizado e prestigiado. No entanto, num projeto do ano de 2012, se não me engano, o então deputado federal Osmar Serralho, foi dado início a uma subdivisão, uma nova conta que alguns municípios perderiam. Uma porcentagem de Guaíra ganharia um pouco mais. Em 2023, que é o ano que vem, essa conta vai precisar ser refeita,
E aí, de fato, a gente precisa colocar as 7 quedas no seu devido lugar. E não há dinheiro que pague. Então, assim, já temos que partir do princípio de que será uma conta que vai ter que levar em consideração, inclusive, as terras que foram alagadas. Porque eu vejo que a produtividade aumentou. Você tem que calcular isso, como é que seriam essas áreas alagadas em produção hoje, numa época das commodities em voga, né? Em valores maiores. Então essa matemática, e o Heraldo sabe muito bem disso, já comentou comigo também sobre isso, que isso tem que ser levado em consideração, assim, muito grande, assim, de forma prioritária, né? Isso vai ser certamente colocado na pauta. Heraldo, explanamento do Christian, mais ou menos na linha que o senhor tem. O senhor tem uma linha de raciocínio que nós estivemos conversando esses dias, que vamos rever diferentemente isso aí mesmo. Esse Tratado de Itaipu Binacional, ele foi assinado em 1973 e a duração dele é de 50 anos. Então, em maio de 2023, nós teremos a oportunidade de apresentarmos algumas sugestões, porque o critério de área alagada, apenas quilômetros de área alagada, para com Guaíra foi extremamente injusto em razão da beleza que perdemos. Só uma parte. Duro não é só Guaíra que perdeu nesse jogo, Mato Grosso do Sul com o Mundo Novo também, que a ponta das 7 quedas pertencia a Mato Grosso do Sul também. Mas não é só isso. Na condição de hoje, presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros, a Laga de Itaipu, constituído por 16 municípios impactados pela Itaipu Nacional, do lado brasileiro, um município, Mundo Novo, do Mato Grosso do Sul, e 15 outros municípios, né, que tiveram áreas alagadas, fazem parte deste Conselho dos Municípios Lindeiros. Nós já produzimos um estudo via Lindeiros, né, Conselho de Lindeiros, e já apresentamos informalmente para a direção da Itaipu Binacional, e eles estão analisando esses documentos. Nós apenas fizemos a apresentação ainda em caráter informal para ver se esse estudo se procede, né? E lá nós constatamos que, segundo o que aproveitando aqui o que o Christian falou, nós estudamos e fizemos um estudo aprofundado exatamente disso, né? De quanto que se deixou de produzir, né? E nesse período e com números oficiais, e chegamos a um número bastante expressivo. E esse estudo também tivemos oportunidade de apresentar, não faz muito tempo, para o governador Ratinho Júnior também, e toda a sua equipe, que estão conferindo esses estudos que nós apresentamos tanto para Itaipu quanto para o governo do Estado, fazendo um preâmbulo, né? Fazendo um pré-estudo daquilo que nós julgamos como legítimo, acima de tudo, né? E por ocasião da revisão desse tratado, da renovação desse tratado, que se leva em consideração aquele estudo feito pelos municípios lindeiros. São valores estratosféricos, podem acreditar. Nós tivemos a ousadia de acompanharmos de perto e tivemos a oportunidade de conversar com 51 dos 81 senadores da República, onde, aproveitando um projeto de iniciativa, de fato, do deputado federal Osmar Serralho, que contemplava Guaíra de 4,8% para 8% da percepção desses royalties. Somente agora, 2 anos atrás, é que nós tivemos esta bela vitória no Senado Federal e com isso o município de Guaíra vem recebendo um pouco mais de royalties. Mas ainda julgamos totalmente ínfimo perto do que se perdeu, não só em relação às 7 quedas, mas também a esse estudo que foi feito pelos cálculos realizados por uma equipe da UniOeste, né? O professor Douglas, professor Nicásio, encabeçaram mais alguns técnicos nossos, né? E também um técnico lá, que hoje é servidor público lá um economista, né?
tal como eu, economista, e economista gosta do quê? De De números. De gráficos, de números, de comprovações, de estatísticas, né? E tivemos um técnico muito de excelência que trabalha no município de Foz do Iguaçu. Ele fez parte dessa equipe técnica, né? Que nós apresentamos então esse estudo em caráter informal para eles conferirem se nós temos ou não razão. Tá certo? Tem sentido. Porque a discussão verdadeira vai se dar efetivamente a partir do ano que vem. Nós só queremos antecipar essa discussão dizendo, olha, ainda estamos vivos. Em que pese recebemos recursos de royalties, né, para compensar a compensação pela perda da produção, da produtividade e das áreas alagadas, né? Mas nós apresentamos esse estudo e estão lá, estão analisando, e nós vamos acompanhar isso muito de perto para que a gente possa fazer justiça, né, e ter, quem sabe, a oportunidade de nós efetivamente promovermos um desenvolvimento ao longo do Lago do Itaipu, né, enquanto ele estiver produzindo energia. Eu acho que esse novo tratado deverá ser tratado acertado, ajustado, né? Porque ele levou apenas em consideração terra alagada, que é um critério inclusive nacional, né? Mas nós estamos provando por A mais B que isto ainda assim foi insuficiente, porque se nós fizemos um comparativo, se não houvesse o alagamento, as receitas promovidas pelo que se produziria seriam infinitamente superiores ao que se compensou a título de royalties. Mudando agora, 40 anos não é 40 dias, gente, é uma vida. Por exemplo, é quase a minha vida. Muitas pessoas chamam de velhinho, eu me sinto um menino que continua com as traquinagens, com as malécias que sempre tive. Eu vejo a minha costa um lago lindo, belo e formoso. Eu vejo ao meu lado um administrador que tem buscado os gatilhos para tentar recuperar o tempo perdido em termos financeiros, que eu sei em off já que existem várias metodologias para serem usadas. Eu vejo atrás de mim aqui o Christian, uma pessoa que curte bastante a história. Eu acho que 40 anos, Christian, um minuto, 40 anos se foram 6, 7 quedas. 40 anos passaram, a saudade continua, né? O seu Guaíra foi cantado na época dos 40 anos. O maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, que escrevia para o Jornal do Brasil, escreveu um longo e indignado poema sobre Sete Quedas. Sete Quedas já é tema de samba enredo de escola de samba do Rio de Janeiro. Sete Quedas foi gravado pelo músico de rock, a banda de rock mais importante do Paraná, o Blindagem, que é o Adeus Sete Quedas. Então, houve uma comoção nacional. Até a Xuxa gravou, descobri esses dias, uma música que fala assim: se eu pudesse eu traria Sete Quedas de volta, elas foram riscadas do mapa, algo assim, uma música infantil. Então houve uma comoção nacional. Nós precisamos lembrar disso, porque a magnitude do que foi feito aqui em Guaíra precisa estar nos livros de história, nos livros didáticos, precisa estar sendo passado de geração em geração, porque assim, a memória dela ainda pode ser revista nas imagens. Eu acho que cobrar inclusive um moderno museu, para que a gente possa ter um museu de grandes proporções mesmo, para que a gente possa rememorar e inclusive refazer como era Sete Quedas, a título de curiosidade. Eu acho que teria muita visitação, então ela vive, nem que seja pela memória. Não é assim que a gente faz quando a gente vai a um museu, de coisas que já não existem, mas que a gente pode ter lá as fotografias, vídeos e a imagem das eternas Sete Quedas. Obrigado, Cris. Geraldo, prefeito municipal de Guaíra, então, um carinho muito grande pelo senhor, pela amizade que a gente tem. Vamos dar uma virada para o pessoal saber que a nossa cidade... A cidade não, mas eu vou fazer isso no final, eu vou de conta da minha cidade lá no fundo. Eu queria fazer mais do lago aqui, porque na hora que eu for fechar, eu quero fechar mostrando o melhor lugar do sul do fim do mundo de se viver. Geraldo, na visão política administrativa, 40 anos sem Sete Quedas.
Bem, é que eu queria separar um sentimento pessoal, né, e de gestor atual deste município, né. Pessoal, com uma tristeza enorme no coração, né, de termos perdido aí uma das 7 maravilhas do mundo. Mas isso é passado, nós temos que admitir que não tem volta, enquanto novas tecnologias, né, não forem apropriadas pela União, pelo Estado, enfim, pela produção de produção de energia elétrica, né. Então, o sentimento pessoal é de muita tristeza, né. Como gestor desse município, é dizer assim, olha, Guaíra, nós precisamos ser devidamente compensados por este tempo todo sem as nossas saudosas 7 quedas, porque aí entram fatores de desenvolvimento, de geração de emprego, de bem-estar da nossa sociedade. Muitos acabaram saindo da nossa cidade, né? A nossa cidade hoje, para as pessoas entenderem, Foz do Iguaçu e Guaíra no início da década de 80, tinha o mesmo número de hotéis, aproximadamente o mesmo número de habitantes, o mesmo número de visitantes, porque lá tinha as cataratas do Iguaçu, mas aqui nós tínhamos as 7 quedas. Então era muito similar, muito similar. E hoje, não é? Guaíra representa o quê? 10, 12, 15% no máximo da população e do desenvolvimento promovido lá por Foz do Iguaçu. Isso é uma prova cabal, né, de que Guaíra não foi devidamente compensada. Então, como gestor, nós estamos fazendo de tudo para que isso seja reescrita, essa história, né? E economicamente ela seja, financeiramente, né, ela seja compensada adequadamente e de maneira justa. É isso que nós pensamos, é isso que nós defendemos. Vamos ser vitoriosos nisso? Tenho plena convicção de que, se formos de fato ouvidos e mostradas as nossas provas, que são contundentes, né, tenho a impressão que Guaíra deverá ter um futuro brilhante pela frente aí, sendo devidamente compensado. É isso aí. Quero aproveitar que hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida do Norte, gente. A padroeira do Brasil, né? Então nós queria assim prestar uma homenagem a toda a população brasileira, né? E também Dia das Crianças, né? Então, o nosso abraço mais sincero e mais profundo a todas as nossas crianças desse querido Brasil. Feliz Dia das Crianças, né? E tomara que em breve a gente volte a comemorar mais adequadamente esse aniversário das 7 quedas também, que é para nós pessoalmente muito triste, mas nós estamos construindo mecanismos para que isso seja devidamente revisto no novo Tratado de Itaipu Binacional. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade, se assim o Todo-Poderoso o permitir. Gente, como eu disse, eu ia encerrar hoje de uma maneira diferente. Hoje eu quero agradecer um senhor chamado João Batista. Aprendi muito em jornalismo quando eu tinha 12 anos de idade. O jornalista que eu acompanhei no alagamento das 7 quedas, que pertencia ao Jornal do Brasil. O alô especial hoje vai também para uma pessoa que foi muito parceiro de meu irmão, de Neuzair, repórter Ney Inácio, da TV Cultura de Maringá na época, hoje repórter do Ratinho. Um abraço, Ney. Hoje eu entendo o que você fazia e falava na hora, cada vez que você entrava no ar falando de 7 quedas. Falei para o prefeito que eu ia vir aqui, eu vou vir numa situação diferente, para vocês aí, para vocês terem noção. Hoje, 12, ao fundo eu tenho uma cidade chamada Guaíra, lugar que eu aprendi a amar, nasci e aprendi a amar. Rodei por muitos estados desse país. Deus me deu o dom de poder falar para as pessoas. Narrei motocross em 14 dos estados federativos do país. Vivo e convivo com os amigos no melhor lugar do sul do fim do mundo, uma cidade chamada Guaíra. Pessoa que achar que aqui não é o melhor lugar do sul do fim do mundo, procure o seu. Mantenha o carinho que você tem por Guaíra. Guaíra é uma cidade acolhedora, como diz no hino, de pessoas que acreditam
tá? Acreditaram e acreditam que nós temos futuro. Eu vejo o tempo passar, eu vejo as coisas passarem. Como eu sempre digo, eu estou de passagem nesse pequeno circo. Mas as pessoas que chegarem de passagem nesse lugar, respeitem Guaíra. Amem Guaíra como as pessoas que realmente gostam dessa cidade amam. 40 anos eu sinto falta do meu parque de diversão. Durante 3 anos, todos os dias, eu estava lá no fundo, nas extintas Sete Quedas. 40 anos se foram. Eu, como já disse, eu sei que tudo é passageiro. Eu acredito que a barragem será passageira. Não digo eu ver, mas eu acredito que 1 ou 2 gerações próximas vão ver as Sete Quedas novamente. Gente, curta, compartilhe. Hoje estive com Heraldo Trento, prefeito de Guaíra, Cristian Aguajo, pessoa que conta a história de Guaíra, um verdadeiro estudioso hoje da história de Guaíra. Contos e histórias. Conta a história quem viveu e vive aqui. Um abraço, curta e compartilhe. Comigo a vida segue, espero que siga com você. Enquanto eu tiver bambu, meu irmão, eu tenho flecha. Simbora.